Saudações, não esqueça, dê um like, vão colaborar conosco para cada vez mais melhorar as condições técnicas para poder se apresentar melhores condições para esse público ouvinte e que nos vê também. Muito obrigado. A moeda dólar. Quando que foi criada a moeda dólar? Esse o verde, esse, com aquele retrato famoso do presidente norte-americano. Ele foi criado em 1776 nos Estados Unidos para financiar a guerra da secessão entre os americanos no sul e o norte. E chegou, por incrível que pareça, a ser utilizada em cerca de 80% do território do planeta. Não é brincadeira isso aí. Veio aqui, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. A que ponto chegou os Estados Unidos da América do Norte? A sua moeda vigorando, valendo, vigindo, funcionando, negociando em mais de 80% do comércio mundial. O acordo de Bretton Woods de 1944, esse acordo foi ao final da Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. 1945, cujo palco foi a começar pela Rússia, a própria Alemanha, a Rússia, depois a França foi invadida e vários países bálticos foram invadidos. Esse acordo de Bretton Woods entre as nações que venceram uma guerra, entre elas o Brasil, se reuniram nesse lugarzinho, Bretton Woods, que criou um novo sistema financeiro monetário. Estabeleceu o padrão dólar-ouro e criou também, lá em 1944, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Os Estados Unidos se arvoraram como os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. A Rússia contesta isso aí. A Rússia diz que ela é que venceu a guerra porque entregou 25 milhões de russos e os Estados Unidos cerca de 800 mil. De qualquer forma, bastava um morrer numa guerra, já é difícil. Imagine 20 milhões, 25 milhões. A partir de 1960, esse padrão começou a apresentar problemas. Que padrão é esse? Dólar-ouro. O governo americano só podia emitir, até 1960, dólar se tivesse o correspondente em valor em barras de ouro. Esse era o sistema da estabilidade econômica financeira no mundo. Ou seja, os Estados Unidos, em determinado momento, começou a apresentar problemas em sustentar a correspondência do dólar em ouro. E por que isso aí? Porque passou a emitir mais moeda do que o correspondente em ouro. Os déficits públicos começaram nessa época. O que é déficit público? Os governos gastando mais do que arrecadam. Aí gera despesa, fica negativo. Em 1971, para corrigir isso aí, veja o que eles fizeram. Nós temos que saber, às vezes, relembrar na história, por que o mundo chegou ao que está hoje. Se estava tudo às mil maravilhas, a referência do latino-americano era ser que nem a sociedade norte-americana. E por que deu zebra? Por que deu errado? Então, em 71, como era presidente o Richard Nixon, ele entendeu, e os economistas dessa época entenderam que estava difícil de suportar o desequilíbrio de mais dólar em relação ao ouro depositado. O que eles fizeram? Suspenderam a conversibilidade do dólar em ouro e determinou o fim do acordo de Bretton Woods. Manda quem pode e obedece quem precisa. Lembram disso? Não haveria mais necessidade de lastro-ouro. Então, não precisaria mais ouro. Bastava a moeda norte-americana. Mas eles estabeleceram outro negócio, que já vão ver aqui. As taxas de câmbio passaram a ser flutuantes, sendo referência o dólar.
Enquanto durou, o padrão dólar-ouro contribuiu para a estabilidade da economia mundial. Claro, eram os anos de ouro. Cada país também podia emitir a sua moeda, como o Brasil emitia a moeda, desde que tivesse a correspondência de volume em lastro ouro nos seus depósitos. Então, em 1961, em 71, terminou a festa. Agora, o dólar era o soberano absoluto. Assim, os Estados Unidos puderam manter sua hegemonia, pois que a sua moeda continuava como referência, independentemente de não haver mais correspondência em lastro ouro. Por tais motivos, os Estados Unidos têm sempre gozado de privilégios, pois pode emitir moedas na certeza de que os negócios mundiais são celebrados em dólar. Aí é que está. Quando eles tiraram essa correspondência do dólar com o ouro e derrogaram, eles destruíram aquilo que foi feito em Bretton Woods para manter estável a economia mundial, eles baixaram uma determinação econômica ao arrepio das nações, até porque eles podiam fazer, o dólar era a moeda dominante, e eles fizeram o seguinte: a partir de agora, todos os negócios celebrados entre as nações têm que ser feitos em... Quem respondeu o dólar ganhou, em dólar. Então eles criaram o sistema SWIFT, que é um sistema SWIFT, é um sistema de controle econômico nos negócios, pelo qual, se eu quero negociar, eu sempre dou exemplo com a Argentina, se eu quero negociar com a Argentina, eles não podem negociar em peso e nem eu em real. Eu sou obrigado, e a Argentina também, a depositar os nossos interesses, os nossos valores, num banco norte-americano. Lá é transformado essas moedas em dólar, paga-se um preço, uma taxa, e aí o acordo comercial é celebrado. Não preciso dizer que um negócio desse para os bancos americanos, para o governo americano e para a taxação americana envolve trilhões de reais. Vocês imaginem um negócio aqui no Brasil celebrando contratos de ferro, cobre, ouro, manganês, tungstênio, o gado, os grãos, soma tudo isso aí, quantos trilhões de reais não dá? Mais os trilhões da Argentina, mais os trilhões do mundo, tudo transformar no dólar e tu cobra ali, digamos, uma taxa percentual de 2%, 1% que seja, quanto que não dá? No mol, só papel. Mas é um recurso que sai da economia de cada nação e vai direto para o cofre dos norte-americanos. Então, seguindo aqui, eles criaram o sistema SWIFT. Por isso mesmo, os Estados Unidos sempre levam vantagem. Como levou vantagem, já estou lembrando, em 2019, com o Covid-19. Por que os Estados Unidos foi o único país que não teve prejuízo nos orçamentos no Covid-19? Porque todas as demais nações tiveram prejuízo. Porque eles emitiram dólar. Quem pagou a conta deles fomos nós. Simples. Eles emitiram dólar. Qual é o prejuízo que eles tiveram? Não tem. Tinha dólar. Eles imprimem dólar. Tá. Então, qual é a razão? Simples. Porque os Estados Unidos mantêm absoluto controle no sistema de pagamento mundial. Aí que está o negócio. O sistema de pago, como dizem os castelhanos, os argentinos, o sistema de pago mundial em moeda dólar. Então, eles continuam ainda dominando o mundo. Só que, para arrematar, esse ano 2025, que já em março, abril, já começou a queda do Império Norte-Americano, porque atingiu um nível tal de desestabilidade econômica financeira dos Estados Unidos que chegou à cifra de 37 trilhões de dólares de dívida pública. Aí sim, não tem mais dólar que chegue para emitir. Não chega. O que aconteceu? Em seguida ele tarifou, a pretexto de com as tarifas de 50%, 100%, 200% sobre os países. O que aconteceu? Os países, em vez de se ajoelharem perante o Império Norte-Americano,
começaram a celebrar contratos entre si na moeda de cada nacional. Aí qual que está sendo hoje o sistema de pago internacional? Já a metade. Antes era 80%, lá em cima eu falei em 80%. Hoje está em 57%. São os dados estatísticos. No fim de 2025, eles já dizem que vai baixar dos 50%. Vai ficar em 49%, 49,5%. O volume de negócios em dólar no mundo. O quanto que decresceu. Se está decrescendo a importância do dólar na economia mundial, está acontecendo o contrário na economia dos BRICS, porque eles estão cada vez assinando e celebrando mais contratos de tratados comerciais, de trocas de mercadorias, de produtos entre si, na moeda dos seus nacionais, com base na credibilidade, na confiança e na igualdade entre seus membros, independente do tipo de governo. Só. Obrigado. Até.